E o Guilherme, rapaziada? Dá pra tirar ele do time titular do Santos? Tem como tirar o Guilherme do time titular do Santos? E a resposta para essa pergunta hoje é não, não tem. E é essa resenha que eu quero trocar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Continuem dando essa força pro canal, rapaziada. Já somos 50 inscritos aqui no canal. Quero agradecer a força de cada um de vocês. Muito obrigado por essa moral que vocês estão dando pro Camisa 3. E continuem dando essa força, para que o canal continue crescendo, para que a gente continue levando o Santos adiante, porque esse é o intuito do Camisa 3 sempre, fechou? Conto com a ajuda de vocês. O Guilherme ele vive uma relação de altos e baixos com a torcida do Santos. O Guilherme ele vive uma relação de amor e ódio com a torcida do Santos. Muito por conta da má fase que ele atravessou ali no final de 2024, já no final da Série B, até mais ou menos o meio desse ano. Muitos torcedores continuam achando que ele ainda atravessa uma má fase. Eu acho que o Guilherme ele já começou a sair dessa má fase, mas ainda está longe da sua melhor forma, daquele Guilherme que nós vimos no Santos no início de 2024, né? Então, o Guilherme ele ainda continua sendo muito questionado pelos torcedores do Santos. Mas depois da partida contra o Cruzeiro, eu me peguei pensando, me peguei questionando. Tem como tirar o Guilherme do time titular do Santos? Dá para tirar o Guilherme do time titular do Santos? É óbvio que a thumb desse vídeo aqui ela é bem sugestiva, mas eu não vou dar aqui dicas ou pitacos de como tirar o Guilherme do time titular do Santos, porque o Guilherme ele tem se mostrado um jogador fundamental, essencial nesse time do Santos na briga contra o rebaixamento. E aí eu queria levantar com vocês aqui dois pontos, dois aspectos do porquê o Guilherme ele continua sendo titular do Santos, mesmo tendo algumas atuações muito ruins, algumas atuações que deixam a desejar. E aí um exemplo disso é o primeiro tempo que ele fez contra o Cruzeiro. Eu queria levantar alguns pontos aqui com vocês. O primeiro desses pontos é a parte tática. Eu sei que tem muitos torcedores que não gostam de discutir parte tática. Tem muitos torcedores que não acham bacana discutir parte tática, ou mesmo não têm paciência de discutir parte tática, gostam mesmo de discutir a fundo a parte técnica e o que aconteceu dentro do jogo, mas para nós entendermos o porquê o Guilherme ele continua sendo titular do Santos, nós precisamos ir na parte tática. E o Guilherme, nós podemos fazer aqui várias preponderâncias em relação a ele, jogos ruins na parte técnica, enfim, que ele deixa a desejar dentro dos jogos, mas nós temos que dar a maior palmatória, nós precisamos reconhecer. O Guilherme, ele tem uma participação fundamental na parte tática do Santos, principalmente na parte defensiva. Porque, como eu falei, o Guilherme, ele pode não estar bem dentro do jogo, errando tudo que ele tentar, mas você vai sempre ver o Guilherme se doando na parte tática, voltando para ajudar na marcação, voltando para ajudar na recomposição. Independente dos lados em que o Guilherme joga, o lateral ele nunca vai estar sozinho, principalmente na parte defensiva. E o Guilherme faz isso muito bem. Então aqui nós precisamos reconhecer isso, que o Guilherme ele ajuda demais o time do Santos na parte tática, na parte defensiva. E no futebol de hoje, um futebol mais dinâmico, um futebol mais corrido, um futebol em que existe isso dos atletas, o Guilherme faz isso com precisão. Até porque, perdão, até porque o Santos tem no seu elenco, no seu time titular, um extra classe que é o Neymar. E o Neymar, nós sabemos que tem toda a parte física envolvida, né? O Neymar, ele é o principal jogador do Santos. E o Neymar tem por característica, principalmente depois que ele virou um playmaker, né? Um meio-campista, um armador, ele não tem as características de voltar tanto para ajudar na marcação. Isso denota que o Neymar, ele é um jogador que não é comprometido com a parte tática? Não. Isso tem a ver com as características do Neymar e o que é trabalhado na parte tática também. Porque o Neymar hoje, sendo o principal jogador do Santos, ele não pode voltar para marcar. O Neymar ele precisa estar inteiro para ajudar o Santos na parte ofensiva, do meio-campo para frente. Então o Neymar não pode voltar lá atrás para dar um combate, para ajudar na marcação, mesmo sabendo que ele faz isso. O Neymar, muitas vezes ele volta, muitas vezes ele dá o combate, muitas vezes ele exerce pressão nos adversários, mas ele não pode ficar voltando lá atrás em todas as jogadas defensivas do Santos, porque senão ele se desgasta para chegar lá na frente. Então, os jogadores do Santos, eles precisam se doar para o Neymar ele ter fôlego para decidir os jogos para o Santos. E o Guilherme faz isso de maneira exímia, gente. O Guilherme faz isso de uma maneira coesa. O Guilherme faz isso
Muito bem. E aí, eu vejo muitas pessoas, e ainda dentro desse aspecto tático, quase que não sai. Ainda dentro desse aspecto tático, tem muitas pessoas que pedem o Roleiser no lugar do Guilherme. E eu comecei a analisar essa escolha com um pouco mais de calma, porque eu sempre pedi o Roleiser no lugar do Guilherme, tá? Coloca o Roleiser no lugar do Guilherme, abre o Roleiser numa ponta, coloca o Barreal na outra, saca o Guilherme, coloca o Roleiser, deixa o Roleiser na main, enfim. E eu comecei a analisar essa escolha com um pouco mais de calma e eu entendi o porquê que o Roleiser ele não toma a vaga de titular do Guilherme no time do Santos, mesmo sabendo que os dois jogam juntos no time titular, enfim. Justamente porque o Guilherme ele se doa demais na parte tática. O Roleiser, ele até tenta ser um jogador que recompõe, mas não é as características do Roleiser. O Roleiser ele não tem isso no seu arsenal. E aí você pode estar perguntando, mas um jogador de futebol, um atacante, precisa ter no seu arsenal a recomposição? Sei que não. Mas como o futebol de hoje exige isso, o cara que faz essa recomposição, ele sai na frente. Porque o treinador ele vai prezar por isso. Ele vai prezar por um jogador que ajuda na parte tática. Ainda mais o Santos, que tem um jogador que praticamente não marca, que é o Neymar, justamente porque precisa ter fôlego para chegar lá na frente. Então, eu comecei a entender essa preferência ao Guilherme do que ao Roleiser. Por que sacou o Roleiser e não sacou o Guilherme? Por que ele continuou deixando o Guilherme no campo e não sacou o Roleiser? Justamente por conta disso. O Roleiser, se nós vamos falar só de parte técnica, o Roleiser ele é muito mais técnico que o Guilherme. Em relação a isso, não sobra dúvida. Mas falando só de parte tática, o Guilherme é um jogador que ajuda mais o Santos na recomposição. E isso conta muito, justamente porque o Santos tem um jogador que praticamente não marca, que é o Neymar, que precisa tá com fôlego para chegar lá na frente. E muitas das vezes o Santos joga até com um tiquinho lá na frente. E o Tiquinho também é um jogador que não volta tanto para ajudar na recomposição. E o Guilherme se faz mais importante quando você tem o Neymar e o Tiquinho dentro do campo. E aí, só falando da parte tática, né? Mas indo para a parte técnica, e aí é um dado que eu não sabia e que me deixou deveras assustado, e aí eu entendi ainda mais o porquê que não dá para tirar o Guilherme do time titular do Santos, é o seguinte. O Santos tem 6 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Dessas 6 vitórias, em 4 vitórias, das 6 que o Santos tem dentro do Campeonato Brasileiro, em 4 o Guilherme participou diretamente com um gol ou assistência. Reforçando ainda mais a importância do Guilherme nesse time do Santos. Porque seria muito fácil eu vir aqui fazer um vídeo e falar para vocês só da importância do Guilherme na parte tática. Mas também existe a importância do Guilherme na parte técnica. E é por isso que ele não sai do time do Santos. Porque o Guilherme ele pode até estar fazendo um jogo ruim. O Guilherme pode até estar fazendo um jogo pífio. Mas você piscou, ele fez um gol. Você piscou, ele deu uma assistência. E a prova disso foi o jogo contra o Cruzeiro, em que ele faz um primeiro tempo ruim, primeiro tempo horroroso, primeiro tempo pífio. Acho que foi o pior jogador do Santos no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Mas no segundo tempo, a coisa muda. A rotação do Guilherme muda dentro do jogo. Parece que ele vira uma chave no intervalo. Ele faz o gol no passe do Cavadeiro. Depois ele faz uma jogadaça para o segundo gol do Cavadeiro, em que ele faz um domínio a lá Ronaldinho, a lá o Neymar, um estourão do Brasão. A bola vem alto, a bola vem com velocidade, ele mata com precisão. Coloca ela no terreno, dá o passe, pifa o Cavadeiro vira o jogo para o Santos. Então o Guilherme ele demonstra e denota essa importância técnica que ele tem para o time do Santos, essa importância que o Guilherme ele tem para esse time do Santos. O que me deixa encucado às vezes com o Guilherme é só o fato dele ser muito 880 dentro dos jogos, né? Mais uma vez, prova disso é o jogo contra o Cruzeiro, em que ele faz um primeiro tempo ruim, faz um segundo tempo muito bom, né? E o que me deixa com uma pulga atrás da orelha em relação a isso é até que ponto ser um 8 ou 80, e aí falando só da parte técnica, tá? Já demonstrei aqui a importância dele na parte tática, mas falando mesmo da parte técnica, até que ponto ser um 8 ou 80 é bom para o time do Santos? E aí a gente tem que levantar essa questão, porque o Guilherme ele fez um primeiro tempo ruim contra o Cruzeiro, mas conseguiu se recuperar no segundo e ajudou o Santos a virar o jogo. Mas e se de repente
primeiro tempo do Guilherme tivesse sido ruim, como foi contra o Cruzeiro, e o Santos tivesse saído do primeiro tempo perdendo por 2-3. Será que daria tempo? Será que teria como o Guilherme se recuperar no segundo tempo? E é exatamente isso, porque o Guilherme ele não consegue manter uma constância. E é essa constância que às vezes faz a diferença, né? Porque não adianta você fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, depois você ter uma atuação média contra o Vasco, depois uma outra atuação média para depois ter uma grande atuação. Então acho que o Guilherme precisa ter mais constância. Constância no que ele fez no segundo tempo contra o Cruzeiro. Porque o Guilherme é um jogador que pode ter mais atuações como ele teve no segundo tempo. Ele pode fazer mais do que ele fez contra o Cruzeiro no segundo tempo. Ele já fez isso no Santos, ele já demonstrou isso no Santos, ele já é, 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 teve atuações nesse mesmo nível do segundo tempo contra o Cruzeiro durante o jogo inteiro. Então não basta ser só 8 no primeiro tempo, 80 no segundo e repetir atuações como ele fez contra o Cruzeiro depois de 2, 3 jogos. Então ele precisa manter a média. Porque o Guilherme mantendo a média, o Guilherme mantendo o nível de atuações, e vamos lembrar aqui, vamos recordar aqui as atuações que o Guilherme teve no Santos no Paulistão do ano passado, no Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado. Muita gente até disse que o Guilherme é jogador de Série B, que o Guilherme é jogador de Paulista. Eu não acho que o Guilherme seja jogador de Série B e de Paulista, porque eu já acompanho o futebol do Guilherme há um certo tempo, lá do Botafogo, lá do Grêmio, no próprio Fortaleza. E o Guilherme ele tem nível de jogador de Série A. E ele demonstrou isso no segundo tempo contra o Cruzeiro. Não acho que o segundo tempo que ele fez contra o Cruzeiro foi um acaso, foi um lampejo. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o Guilherme ele tem futebol para jogar o que ele jogou no segundo tempo contra o Cruzeiro. Mas ele precisa manter uma constância. O Guilherme precisa manter uma constância. E aí, esses dias eu até vi um vídeo de um certo influencer do Santos, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas ele fez um vídeo de uma jogada do Guilherme que ficou muito caracterizada, que estava tirando a paciência, estava comendo o juízo da torcida santista. Que o Guilherme dominava a bola do lado esquerdo, ele dava uma gingada, puxava para o lado e dava no lateral. Recebia do lado esquerdo, dominava, dava uma gingada, tocava no zagueiro. Isso mostrava total falta de confiança que o Guilherme estava dentro dos jogos do Santos. O Guilherme estava sem confiança. E aos poucos o Guilherme vem retomando essa confiança. Hoje você pode perceber que o Guilherme já é um jogador mais dinâmico. O Guilherme ele vai para dentro, ele não tem uma jogada só. Obviamente que o Guilherme não é um supra-sumo tecnicamente. Como eu falei aqui, eu acho que tem jogadores tecnicamente dentro do elenco do Santos melhores que o Guilherme. Mas hoje o Guilherme já é um jogador que vai no fundo, tenta uma jogada de linha de fundo. Ele não é um jogador de uma jogada só. Ele dá mais dinamismo às jogadas do Santos no lado esquerdo. Ele dá mais. Perdão, rapaziada. Ele dá mais continuidade, prosseguimento às jogadas do Santos pelo lado esquerdo. Então, aos poucos, o Guilherme ele vem retomando a confiança dentro desse time do Santos, dentro do elenco do Santos. E se o Guilherme retomar a confiança, se o Guilherme ter atuações no mesmo nível que ele teve contra o Cruzeiro no segundo tempo, e se essas atuações forem recorrentes, o Guilherme ele é titular fácil nesse time do Santos, e eu vou defender a titularidade do Guilherme. Já bati demais o Guilherme, já critiquei demais o Guilherme. Quando tinha que criticar, mais elogio quando tem que elogiar, e aqui eu tô dando a mão à palmatória. Então é preciso reconhecer a importância do Guilherme nesse time do Santos, a importância que o Guilherme tem nesse time titular do Santos. E aqui fica a minha torcida e a minha esperança de que ele possa continuar repetindo atuações, como foi no segundo tempo contra o Cruzeiro, e que essas atuações sejam recorrentes, porque ele vai ajudar demais o time do Santos. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.